E a gente tem um grande privilégio hoje à noite. Pastor Atos é da comunidade Casa do Pai, lá em Araçatuba. Ele é um dos pastores lá daquela grande equipe. Esteve ministrando aí junto com alguns outros pastores, os nossos jovens. E nós estamos recebendo ele aqui com muita alegria. Quero te convidar, meu querido, é um homem de Deus. Vamos recebê-lo com muita alegria? O Atos, ele é um homem de Deus, gente, um homem muito precioso, tem desenvolvido um trabalho muito precioso lá em Araçatuba, com adolescentes principalmente. Ele tem pastoreado adolescentes por alguns anos já, e ele já não está mais tão novinho, né? Mas está ministrando os adolescentes ainda, e é uma benção, né? Ele falou, me vir nos 30 para falar a linguagem da turma, mas o Atos nos ministrou nesses dias e foi uma benção, né? O Atos é genro do pastor Samuel, né? Ninguém é perfeito, né? Tem que ter genro no negócio, né, irmãos? Mas o pastor Samuel fala, né, que o genro é o cara que ele finge que gosta por causa da filha, você entendeu? Genro, assim, os pais já se manifestou, os pais que têm filha aí já falaram, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Revelação profunda. Mas eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Eu creio que há um depósito sobre a vida do Atos para ser liberado sobre a gente. Jesus, nós somos tão gratos por esse tempo tão precioso que o Senhor permitiu que o Atos estivesse aqui conosco. Nós somos gratos, Pai, pelo coração dele, a disponibilidade de estar vindo, passar todos esses dias com a gente. Pai, nos ministra hoje à noite através do Teu Espírito e da vida dele. Nós estamos abertos, nosso coração está receptivo, nossa mente favorável para entender e receber do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu Filho. Amém, queridos? Dá mais um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Paz do Senhor. Amém. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Eu amo igreja, irmãos. Eu amo igreja com todo o meu coração. Eu amo o Senhor, mas eu amo muito a igreja do Senhor. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Essa igreja é muito especial para nós lá em Araçatuba, para o meu pastor. Eu trago um abraço do meu pastor Samuel, pastora Denise. Eles amam muito a vida dos pastores de vocês. Eu agradeço o convite, pastor Alessandro, pastora Cibele, a confiança, né, da gente poder estar aqui com os jovens e de me entregar o microfone para pregar no domingo à noite, né? Tem que ter coragem. Obrigado, pastor. Estou brincando. Mas eu trago um abraço muito grande do meu sogro, da minha sogra, da igreja lá, da minha esposa. Eu sou casado com a filha do meio, a pastora Letícia. Tenho 2 filhos. Um filho mais velho que vai completar 7 anos agora no meio do ano, o Miguel, assim como o mais novo do pastor, e a Sarinha que está com 2 anos, mas pensa numa menina espoleta, conversa o dia inteiro, né? E eu estou morrendo de saudade deles. Essa semana volto para casa, graças a Deus. Amo estar aqui, mas eu amo estar em casa. Quem gosta da sua própria casa? Eu amo minha casa, mas eu também amo a casa do Senhor. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque a gente cruza os estados para estar aqui. E eu nunca me senti tão em casa numa igreja como eu estou aqui. Porque a gente vê o mesmo coração, o mesmo DNA de adoração profético, apostólico, de amar a presença de Deus. Gente, vocês não sabem aquilo que Deus fez nesse final de semana com os jovens, com os adolescentes. Quem é pai de jovem e adolescente aí, levanta a mão. Nós estamos te devolvendo um filho novo. Deus fez algo sobrenatural nesses dias, marcou a vida deles. Dá um aplauso mais forte ao Senhor. Glória ao nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, que Ele construiu no coração dessa geração nessa semana. Eu louvo a Deus demais por poder fazer parte, contribuir de alguma forma. Mas nessa noite eu quero ter uma palavra, desde quando o pastor Alessandro me chamou, eu confesso que quando ele me chamou e ele falou, talvez você vai pregar domingo, talvez não, ele falou, você vai pregar no domingo, e você vai pregar na conferência. Quando ele me falou que eu ia pregar no domingo, eu fui orar, e eu estava procurando uma palavra para a conferência, porque a conferência eu ia pregar 3 vezes, eu ficava assim, nada vinha, mas quando eu fui orar, Deus me deu uma palavra para hoje à noite. Falei, Deus, mas justo para domingo eu preciso das outras, amém, eu preciso das outras, e de repente minha passagem deu um problema lá, eu não ia mais pregar domingo à noite. Eu fiquei, Deus, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou que ia fazer algo domingo à noite, e o Senhor me tirou de domingo à noite. Dá os seus pulos, pai.
E ele deu, né? Eu estou aqui, graças a Deus, mudou de novo a passagem. A gente vai embora durante o meio da semana aí. E Deus colocou uma palavra muito clara no meu coração para essa noite. Deus vai te abençoar. Olha para quem está do seu lado. Fala assim: Deus, nessa noite, nesse ano, quer te abençoar e quer te multiplicar. Vocês estão no ano da bondade do Senhor. Mas além do ano da bondade do Senhor, nós estamos na Páscoa. Hoje é um domingo de Páscoa. Sexta-feira, a gente se lembra que nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, naquela cruz. A Bíblia vai falar em Apocalipse 5:9, que digno és de pegar o livro e de abrir e de quebrar os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você e eu fomos comprados por Deus. Você e eu naquela cruz, Ele nos salvou, Ele nos alcançou, Ele te enxergou naquela cruz. E Ele morreu por mim e por você. E no terceiro dia, depois de uma tarde toda de trevas, um sábado triste, de trevas por toda a terra, no domingo, na madrugada para amanhã, o túmulo estava vazio, a pedra rolou, e ele já não foi mais encontrado ali. De repente, Maria procurando ele ali, aparece um jardineiro atrás dela. E ela fala para ele: aonde você colocou o meu Senhor? Eu quero ele. E ele vai lá e chama ela pelo nome. E quando chama ela pelo nome, ela é a primeira vez Jesus ressurreto e fala assim: Rabone, é o Senhor, é o meu Senhor. E eu quero te dizer, o meu e o seu Senhor está vivo. Sabe qual é a diferença de nós para todas as outras religiões? É que o nosso Deus é verdadeiro, Ele está vivo. E Ele vive eternamente à destra de Deus. Ele vive eternamente à destra de Deus. E através dEle nós somos abençoados. Eu e você que nem éramos povo dEle. Nem éramos da tribo, nem era de Israel, de nenhuma tribo de lá. Não éramos judeus. Não éramos da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Nós fomos encontrados em Jesus, e nós fomos abençoados nele. E a Bíblia vai citar lá em 2 Coríntios 1, versículo 20. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, e por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Tantas quantas são as promessas que há de Deus para a sua vida. Em Cristo Jesus tem o sim e o amém. Através de Jesus, eu e você fomos comprados. Não só judeus, não só o povo escolhido de Israel, mas com o seu sangue Ele comprou povo de toda a tribo, toda a língua, toda a nação. De Cacoal a Araçatuba, aos confins da terra. Ele comprou com o seu sangue a minha vida e a sua. E nós temos a bênção de Deus. Nós somos cercados por toda a sorte de bênçãos espirituais, por meio de Cristo Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um abençoado. Vou pedir muito para você falar para quem está do seu lado, para você me ajudar com a palavra, amém? Mas o que eu quero te falar nessa noite é sobre, nós estamos no ano da bondade de Deus, um ano especial para mim e para a sua vida, e um ano especial para essa igreja. E a palavra que Deus me deu é sobre a bênção que Ele declara sobre Abraão. E essa bênção, através de Jesus Cristo, a bênção que Ele prometeu para Abraão, de que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele, se concretiza em Jesus Cristo. É através da morte, do sacrifício de Jesus naquela cruz, e da ressurreição dele, que eu e você somos abençoados. É através da morte e ressurreição dele que nós temos acesso a toda a riqueza de bênçãos do céu sobre a minha e a sua vida. É em Jesus que nós fomos abençoados. A Bíblia vai falar falando sobre a bênção de Abraão. Ele vai falar em Gálatas 3:7. Nem precisa colocar todos os versículos, tá, Alisson? Eu tenho o versículo aqui da Bíblia inteira para você. Mas Gálatas 3:7, Romanos 14:16-17, Romanos capítulo 9, Gálatas capítulo 4, todos eles, Hebreus 6, todos eles vão falar que nós
somos abençoados com toda a bênção que foi declarada sobre Abraão, que eu e você temos acesso a essa bênção através de Jesus Cristo, através do descendente que viria ali de Abraão, e esse descendente era apontando sobre Jesus. Através dele, a minha casa e a sua casa, todas as famílias da terra serão abençoados, através do sangue de Jesus. A Bíblia vai falar em Romanos 8, que aquele que não negou nem o seu próprio filho, como não dará juntamente com ele todas as demais bênçãos, todas as demais coisas que eu e você precisamos. Deus é rico em te abençoar. Ele ama abençoar os seus filhos. Quem é pai aqui? Levanta a mão bem forte. Gente, eu sou pai. Tudo que eu tenho, eu dou para os meus filhos, eu abençoo eles. Essa camisa aqui, eu ganhei da minha mãe, da pastora Denise, né? Minha mãe, minha sogra. Eu chamo ela de mãe porque ela é uma mãe para mim também. Porque se você falar para mim assim, qual foi a última camisa, pastor, que o senhor comprou para você? Eu acho que a última camisa que eu comprei para mim faz uns 4 anos, talvez. Só que o meu filho, ele tem camisa que ele está crescendo e perdendo e não usou. Porque o que eu tenho, eu abençoo ele. O pai, ele não pensa nem em si, ele pensa mais no filho do que em si. E ele é rico. E sabe o que eu vou, no final dessa viagem, sabe o que eu vou levar? Eu vou levar um slime pink, rosa pink para minha filha. E eu vou levar um brinquedo para o meu filho. Os dois pediram já o que eles querem. Porque eles sabem que eles podem pedir para o pai dele. Toda vez que eu viajo, eles podem chegar, ela chegou para mim assim, e a minha filha, é impossível você não dar alguma coisa para ela. Você conhece o pastor Leandro, que veio aqui o ano passado, ele pregou aqui à noite? O Pinta, você conhece o pastor Pinta? Pregou aqui o ano passado? A minha filha é tão especial que ela ficou na conferência dos jovens, que a gente teve agora no carnaval. Ela ficou um dia inteiro assim com ele, no colo dele, falando assim, nossa tio Pita, tio Pita, você é tão bonito. Nossa tio Pita, eu amo tanto você. E ficava. Aí no final do culto que ela falou assim, tio Pita, me dá uma Barbie. Mas depois de alisar ele assim, ela ficou o dia inteiro assim, elogiando ele. E ele ficava assim, nossa, sua filha é uma gracinha. E eu já assim, eu tenho certeza que ela vai pedir alguma coisa. Ela está o tempo inteiro assim, eu tenho certeza. 2 anos, tá? Eu não estou falando de uma adolescente de 16 anos, não. Manipulando, não. Ela é 2 anos, ela já tem essas artimanhas. Ela chega, tio Pinta, me dá uma Barbie. E eu tenho certeza que o Pinta está louco, quando voltar, ela vai dar uma Barbie para ela. Porque não tem como. Eu brinco até com a minha esposa, minha filha, ela chega, ela me chama, quando ela quer alguma coisa, ela me chama de papi. E agora ela me chama de papi. Ela faz assim, papi. E faz assim com a mãozinha ainda. Papi, me traz um slime rosa. Como que se eu tiver que cavar no chão e achar um slime rosa, eu cavo. E eu entrego para essa menina. E por que eu estou querendo te dizer isso? Se eu que sou um pai falho, sei dar boas coisas para os meus filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu, te dará aquilo que você pedir. Que dirá o nosso Pai que está no céu. Ele não está com o ouvido tapado para que não possa ouvir o seu clamor. Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar a sua casa. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Ele vai te abençoar nesse ano da bondade de Deus. Ele vai te abençoar. E como eu te falei, Gálatas 3, Gálatas 4, Romanos 4, Romanos 9, Hebreus 6, fala que nós temos acesso a essa bênção através da fé. Porque os filhos de Abraão não são os filhos naturais. E aí Paulo vai falar que os filhos naturais são Agar. Mas os filhos reais são os filhos da promessa, os filhos mediante a fé. Os filhos que copiam a fé de Abraão, esses são os verdadeiros filhos de Abraão. E fé no que, pastor Atos? Fé no sacrifício, nós estamos na Páscoa. Fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Fé sabendo que nós somos escolhidos nele. É o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, porque ele já via a minha e a sua casa. Semana passada aqui foi profetizado sobre as famílias. Quem estava aqui? Eu quero te dizer, aquela noite já estava no coração de Deus para liberar uma palavra para a sua casa. E eu posso te falar, aquilo que foi declarado sobre a sua vida, não só aquilo vai se cumprir, mas Deus tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
que aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, Ele vai te abençoar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Ele vai te abençoar. Gálatas 3, só vamos abrir, só vamos ler um versículo lá, senão você vai falar que eu falei tudo e não li versículo. Aí o pastor Alessandro não me traz mais. Gálatas 3, versículo 8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoados, Cacoal será abençoada. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Aí o versículo 13 e 14, dá um pulo para lá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que Deus está falando aqui? Que nós somos filhos de Abraão mediante a fé. E que nós temos acesso, através da fé em Jesus Cristo, da bênção que está sobre Abraão, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. E não só ela, mas que nós receberíamos a promessa de Deus, de ter o Espírito Santo habitando em nós, da presença de Deus agora vir habitar na sua casa. Sabe por que eu sei que a sua casa vai ser abençoada? Não só porque foi profetizado, mas porque o Deus da promessa habita dentro do seu coração, e Ele está dentro da sua casa. E aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. A sua casa é um lugar da presença de Deus. E você precisa começar a tratar a sua casa dessa forma. Você precisa começar a juntar os seus filhos, fazer culto com eles, ter momentos de oração, de louvor, de adoração na sua casa. E você vai ver Deus mudando as coisas na sua família. Gente, vocês receberam um monte de palavra profética aqui sobre as famílias. Eu quero te dar um alerta. Não dorme e fique esperando acontecer. Vai para a presença de Deus. Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E toda hora a Bíblia vai falar que nós estamos em Cristo em Jesus. Ele fala sobre em Cristo, o tempo inteiro em Cristo. Sabe por quê? Porque você precisa viver em Cristo. E aí você vê as promessas se cumprindo, dentro da minha e da sua casa. Porque não adianta só vir no domingo e Jesus não for com você para dentro da sua casa. Senão, porque a promessa vai se cumprir em Cristo Jesus. Então na segunda-feira você reúne os seus filhos e você ora com eles. Você reúne sua esposa, você ora com elas. Você faz isso na terça, você faz isso na quarta. E você vai ver cada uma das promessas de Deus para a sua vida se cumprindo. Ele é fiel. Amém? Eu tinha vários versículos para te comprovar que nós temos acesso à bênção de Abraão através de Jesus Cristo. E que na verdade, não é sobre a bênção de Abraão, é a bênção que foi prometida para Abraão. Porque em Abraão foram benditas todas as famílias, porque se você vê Gênesis na verdade é toda uma história para chegar num povo que Deus escolheu através de Abraão. E tudo isso era uma figura de que Ele estava escolhendo um povo no seu Filho Jesus Cristo hoje. Então Abraão é uma figura de um povo escolhido. E por isso que Gênesis traz uma narrativa cheia de genealogia, cheia de história, tudo isso para mostrar que Deus escolheu um povo. Mas agora na nova aliança, você é o povo escolhido. E tudo aquilo era para mostrar, a Bíblia vai falar que Ele revelou o Evangelho a Abraão. O que revelou o Evangelho? É que eu e você fomos escolhidos em Deus, para sermos família de Deus, para sermos participantes da glória de Deus, para recebermos de Deus, para sermos chamados filhos de Deus. E quando você é filho de alguém, você herda a herança de alguém. E aí por isso que em Romanos 8 também vai falar que nós somos cordeiros da herança de Deus com Cristo Jesus. Eu sei que está um pouco complexo agora, mas nós vamos para a parte mais simples, que você e eu conhecemos. Vou pular alguns textos e nós vamos para Gênesis 12. Porque qual é essa bênção? Qual é essa promessa que Deus fez a Abraão? Qual é essa promessa de Deus para Abraão? E que está sobre a minha e a sua vida? Através do sangue do Cordeiro, nós estamos na Páscoa. Ele nos deu acesso ao Pai.
através do seu corpo que foi moído naquela cruz, o véu foi rasgado, e o véu era um símbolo do corpo de Cristo, e agora você tem acesso não só às bênçãos de Deus, mas você tem acesso a Deus, ao Deus das bênçãos. Melhor do que ter a bênção de Deus, é ter o Deus das bênçãos, e Ele agora habita em mim e você. Isso é assombroso. Se você for analisar, você fica até com medo, como que Deus, que criou todas as coisas, os céus e a terra, e não só o céu, não só as coisas visíveis, mas até as coisas invisíveis foram criadas por Deus. E esse Deus criador de tudo se fez homem, para poder comprar eu e você, e Ele escolheu vir habitar em mim e você, e isso é tremendo. Vamos lá para Gênesis 12, para não confundir tanto sua cabeça. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Na NVT está assim: você será uma bênção para os outros. Na NAA, se tu uma bênção. E aí continuando: abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus fez essa promessa a Abraão quando ele estava ali em Ur dos Caldeus. Ele tinha ido com o pai dele para lá, na terra ali, antes de ir para a terra prometida. Deus fez essa promessa para ele, e ele repete essa promessa. Ele repete essa promessa em Gênesis 13, ele repete essa promessa em Gênesis 15, ele repete essa promessa em Gênesis 19, se eu não me engano, Gênesis 22, e ele vai reafirmando essa promessa para Abraão. E não sei se com a sua vida também é assim. Talvez Abraão seja um pouco como eu e você. Quem aqui já recebeu uma palavra profética, deu um tempo, você duvidou, e parece que Deus traz um culto de novo, e fala com você a mesma coisa, e reacende aquilo que Ele falou lá atrás? Abraão é de carne e osso, meu irmão. Ele estava passando talvez por lutas semelhantes que a sua, e Deus é fiel. Ele vai lembrando a Abraão. Eu quero ler de novo a promessa que Ele faz, reafirmando essa promessa em Gênesis 15, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão de novo, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Depois versículos 5 e 7, que aí tem umas reclamações de Abraão, aí a gente pula, né, que assim como eu te falei, ele é parecido comigo, com você, reclamou de algumas coisas, te pula e vai para o versículo 5 e 7, que Deus está falando de novo, 5 a 7, e aí ele fala para Abraão, um texto muito conhecido: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que pode contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Fala comigo: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Eu não sei se você viu aí no texto, mas Deus reafirma a mesma promessa. Só que agora Ele vai lá e fala assim: sai da tenda, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Vai ser tão numeroso os seus descendentes que você não vai conseguir contar. Quem aqui já tentou contar a estrela? No máximo você chegou no Cruzeiro do Sul, ali nas Três Marias, e já acabou, você não consegue contar, de tanta estrela que é. E Deus faz traz essa palavra com Abraão. Eu quero ler mais um texto sobre reafirmando a mesma promessa, mas agora Deus parece que vai dando até uma resumida na promessa. Em Gênesis 22, 16, 17, que diz assim: e disse, depois de Abraão ter quase sacrificado o seu filho a Deus, é nesse tempo aqui que Deus reafirma essa promessa. E versículo 16, Deus fala assim para ele, 16, é isso? 16, 17, Deus fala assim para ele, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E depois, por último, aí depois nós vamos começar a pregar. Por último,
em Hebreus 6,14, ele simplifica tudo isso em um versículo, falando assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Em outras versões Deus vai falar assim: abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E esse versículo de Hebreus 6,14 resume a palavra, tudo que eu tentei falar até aqui. Resume a promessa de Deus para Abraão, e que você tem isso como bênção de Deus na sua casa, e eu tenho na minha casa, hoje através de Jesus Cristo. Certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Mas agora eu quero saber como que Abraão conseguiu alcançar essas promessas, como nós podemos ter essas promessas em Jesus Cristo, e como Abraão conseguiu ter essas promessas. A primeira coisa, fala comigo: ousadia, para cumprir o ID. Pode falar, só quem está vivo. Ousadia, para cumprir o ID. A primeira aplicação que eu quero trazer para a sua vida é que, olha o que Deus fala: farei de você um grande... Ele fala assim, então o Senhor apareceu, Gênesis 12:1, tá? Então o Senhor apareceu a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para algum lugar que eu estou te mostrando. Primeira coisa que você precisa para entender que Deus, para ter essa bênção de multiplicação, essa bênção de Deus sobre a sua casa, de Abraão, é que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus nos chamou para a grande comissão, para cumprir o ID. Abraão foi chamado a sair da sua zona de conforto e ir para uma outra terra, e ser ministro numa outra terra. E ele era conhecido por toda essa terra que ele passou, ele era conhecido como profeta. Ele era um profeta, um homem de Deus. E aonde ele ia, ele tinha essa fama de um homem de Deus e um profeta. E ele cumpriu, né, no que a gente pode trazer para a nossa aplicação, para a nossa vida. Ele cumpriu o ID, Deus chamou ele para fazer algo e ele fez. E trazendo para os nossos tempos, Deus não chamou ele para pregar o evangelho, mas ele anunciou o evangelho a Abraão. Olha o que nós acabamos de ler. E o que Jesus nos deixou de tarefa? Ser a luz do mundo, o sal da terra. E ele nos deixou de tarefa. Muitas vezes a gente recebe promessas de Deus e fala assim: não, Deus, faz a sua parte, e você não faz a sua. Deus quer te abençoar, mas quer ver como você tenta imitar até a Deus nisso em algumas coisas? Quem aqui já falou assim: ó filho, eu vou te dar aquele videogame, mas se você tirar nota azul, aí você tirar a nota azul no final do ano, eu te dou um videogame. Por que eu estou falando isso? Porque tem condições para que você seja abençoado. E uma das condições é cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E o que Deus chamou a igreja para ser na terra? A luz do mundo. Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Mas depois ele diz para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque ele já foi, subiu aos céus, e agora ele habita em você, e agora você é a luz do mundo. E Deus está te chamando: cumpra a grande comissão. Marcos 16:15 diz: vão por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, se beberem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eles receberam essa promessa, essa ordem de Jesus. E sabe o que aconteceu no versículo 20 de Marcos 16? Quando eles foram cumprir a promessa, Deus cumpriu com a parte dele. A Bíblia diz lá em Marcos 16:20: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com ele, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Deus te chamou para ser a luz dessa cidade. Melhor do que ser abençoado é ser uma bênção na vida de alguém, gente. Posso te falar, é mais privilégio você ser uma bênção na vida de alguém do que você ser abençoado. E Deus nos chamou para ser o sal da terra, a luz do mundo. Você precisa exercer o seu chamado ministerial na casa de Deus e fora da casa de Deus. Gente, o mundo jaz em trevas. Nós falamos o tempo inteiro sobre isso com os jovens. Por isso que eu trouxe esse ponto para a palavra. Porque isso não é para os jovens, isso é para toda a igreja. Nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Deus não tem problema em te abençoar. Mas não é sobre correr atrás da bênção de Deus, é sobre correr atrás do Deus das bênçãos.
Moisés, uma vez, Deus vira e fala para ele assim, ó, pode ir, eu vou abençoar, vou mandar o anjo na sua frente, ele vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ele vai fazendo tudo a música. Só que eu não vou, outras coisas, né? Eu não vou. E aí Moisés fala assim, Deus, então eu também não saio daqui. A única coisa que nos diferencia de todos os povos da terra não é ser abençoado ou não, Deus. Não é ter anjo ou não, é a sua presença. É isso que nos distingue de todas as pessoas, todos os povos da terra. Nós precisamos do Senhor e nós vamos carregar a sua presença para onde nós formos. E você é um carregador da glória de Deus. Nós temos uma cidade para salvar. E eu posso te falar, enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando da sua casa. E quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus está abençoando a sua família. Enquanto você se preocupa em ser uma bênção na vida de alguém que está do seu lado, Deus abençoa a sua vida. Você nunca vai ganhar da generosidade de Deus. Toda vez que você entrega a sua vida para a obra de Deus, você descobre que Deus está fazendo tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais, quantas coisas? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer todas as demais coisas? A bênção de Deus, a multiplicação de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente nessa noite em Cacoal indo para o inferno e talvez morrendo hoje, do seu lado indo para o inferno. Uma frase de Charles Spurgeon me marca muito. Está tem no devocional e num dos livros dele. Se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os braços e mãos tocando os seus joelhos, com os nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver que ser cheio pelas pessoas de Cacoal, que pelo menos seja cheio apesar de todos os esforços da igreja, comunidade evangélica Shekinah. E que ninguém entre ali no inferno sem estar avisado e sem que se tenha intercedido muito para que ela não vá para lá. Precisa ter um clamor no seu coração para fazer a obra de Deus. E você vai ver a bênção de Deus sobre a sua casa. A segunda coisa que eu vejo em Abraão, ele andou com Deus e ele foi dirigido por Deus. Pensa num homem, ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz, ele não viu, ele ouviu uma voz. A voz falou para ele sair da parentela dele. O irmão mais velho dele tinha morrido. E de repente ele estava lá com o pai dele, já ele casado, mas com o pai dele lá. E o pai dele, depois a gente vai descobrir em Josué que era idólatra. E Deus querendo desvencilhar ele de toda essa idolatria para começar algo novo com ele. Uma voz fala com ele, ele obedece. E ele começa a seguir aquela voz, ele começa a ser dirigido por Deus. A Bíblia vai falar em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão partiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia, Abraão partiu. Eu estava contando para os adolescentes esses dias a história do pastor Samuel e da pastora Lígia. Pai e mãe do pastor Samuel. Quando eles resolveram, oraram e saíram de uma denominação, porque tinha muita coisa, ele descobriu coisa errada e não concordou, e saiu da denominação, abriu mão do salário, a casa era da igreja, não tinha nada. Ele pegou todas as coisas, enfiou no carro, e ele foi para São Paulo, que era onde tinha parente. E eles oraram, ele falou assim, nós vamos orar por tantos dias, eu acho que era 4 dias, e depois nós vamos para onde Deus nos dirigir. Depois de 4 dias ele fala assim, nós vamos para Londrina. Ele fala assim, nós vamos para Londrina, eu vou na frente, ela grávida, né, de gêmeos, fácil, tranquilo. O pastor Samuel já pequeno, ela grávida de gêmeos, é tranquilo você mudar, né, sem sustento e começar uma igreja não denominacional naquela época, que não existia igreja não denominacional. Começar uma comunidade em Londrina, numa cidade que ele nunca foi, mas que Deus falou para ele assim, é para ir para lá. E ele foi, e hoje você vai lá, a igreja é uma bênção, tem abençoado a nação, e nações têm sido abençoadas através daquela igreja. Com igreja agora em Portugal, em outras nações, porque um homem ouviu uma voz de Deus lá em São Paulo. E depois de 4 dias jejuando, falou assim, eu vou para Londrina. Mas você conhece Londrina? Nunca fui. Você sabe onde é? Não sei, eu preciso de um mapa. E montou com a mudança, com o mapa na mão, saiu lá em Londrina, começou a pregar numa praça, pessoas serem curadas, salvas no meio da praça, montou uma igreja, abençoou a cidade, e é uma bênção, sabe por quê? Porque ele ouviu uma voz,
ele ouviu uma direção mesmo sem saber. E você está aqui dentro de uma casa apostólica que tem uma direção para a sua vida, uma casa profética que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você já está ouvindo há tempos coisas que você deveria fazer e até agora não fez. Deus está te chamando para andar com Ele, para ouvir a voz dEle, ser dirigido por Ele. É assim que você tem a fé de Abraão. Essa é a fé de Abraão, é ouvir e obedecer. Sabe quando o mar o mar da Galileia virou cimento no pé de Pedro, que ele foi descer do barco? Quando ele passou a mão tinha água ainda, irmão. Mas ele ouviu uma voz, pode vir. E através da voz que ele ouviu, ele saiu do barco. Quando ele pulou do barco, virou concreto. E ele saiu andando em cima do mar. É quando você dá um passo de fé, é quando você ouve a voz e começa a obedecer as direções de Deus para a sua vida, que as coisas começam a acontecer na sua vida. O terceiro ponto, vamos correr. Ele teve fé para crer nas promessas de Deus sobre a vida dele. Fé para crer na palavra profética que ele tinha sobre a vida dele. Talvez Deus vai me trazer aqui para reafirmar coisas que você já ouviu. E Abraão precisou ser reafirmado várias vezes, mas ele creu no Senhor. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4:18-24 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Ele nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas fortalecido na sua fé, na palavra que ele recebeu, ele foi lá e deu um passo de fé. E eu sei que tem crianças aqui, mas quando fala assim que ele foi fortalecido na sua vitalidade, meu irmão, ele tinha 100 anos de idade. Falou que a mulher dele também não tinha um útero que já não... E não ia mais. Eles não faziam mais nada. Eles dormiam só de noite. Mas a Bíblia fala que esse homem recebeu uma palavra. Isso entrou de uma tal forma no coração dele, que revitalizou o corpo dele, para ele crer, e a mulher dele crer, e ela engravidou aos 90 anos de idade. Teve um filho aos 90 anos de idade, e ele foi ter o filho da promessa com 100 anos de idade. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Versículo 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus o nosso Senhor. Quando você crê em Jesus, você toma um passo de fé como Abraão tomou. Quando você age em cima de uma palavra de Deus, aí o mar se transforma em semente debaixo de você. Aí a promessa de um filho acontece. Nós temos pastores lá que oraram 10 anos para ter um filho. E a esposa dele sem as trompas, sem as 2 trompas, sem um ovário, com um monte de problema. E o médico falou assim, não tem nem como ser inseminar, não tem o que fazer. E depois de 10 anos acreditando na promessa, hoje o menino está terminando a faculdade. Terminando a faculdade de engenharia da computação, de engenharia de TI, alguma coisa lá de computador. Eu não consigo entender tudo, né? Mas está terminando a faculdade dele. Um milagre. Vai no médico, o médico ficou assim, deve ter, não sei. O médico gaguejou, não saiu do lugar. Não tem explicação, meu irmão. Deus tinha prometido para um casal de pastores de que eles teriam um filho. Ela perdeu todos os órgãos que precisava e Deus foi lá e deu um filho. Sabe por quê? Porque ela creu e eles creram. Isso lhe foi acreditado como justiça. E Deus é fiel. Haja em cima da palavra. Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Você precisa agir em cima da palavra de Deus. Mais um testemunho, depois nós vamos andar. Eu estava desempregado, querendo casar. Quem está querendo casar? Quem está noivo aí? Tem alguém noivo aí? Eu sei como é tribulação, irmão. É conta para pagar e não sei o que. Eu estava naquele negócio, sabe? Fazendo o casamento dos sonhos da minha esposa.
Porque o meu, você sabe, você vai casar, eu estou vendo você está dando risada. Você vai casar, é só o pastor abençoar ali, meu irmão. Mas eu estava fazendo o sonho da minha esposa, que não era só o pastor abençoar. Só o vestido, eu nem sei quanto ela pagou. Só o terno que eu tive que comprar, as flores, os arranjos, a festa. Filha do pastor Samuel, tem que chamar trocentos pastores que eu nem conheço. Chega assim, nunca vi. Amém. Amém. Chama tudo os parentes. E pensa, tem parente assim, a Letícia tem parente assim, ó. Enche esse lado, é parente. Como que eu vou pagar isso? Estou desempregado. Vai um profeta lá na cidade. Eu já tinha mandado mais ou menos 8 currículos para uma empresa que eu queria muito trabalhar. Foi a última empresa que eu trabalhei antes de viver de tempo integral. Tinha mandado 8 currículos mais ou menos. Tinha feito entrevista com gerente, com RH, com não sei o quê. O dono da empresa fez uma entrevista comigo. Eu falei, agora é de... Nossa, eu orei, agora é de Deus. O dono fez uma entrevista comigo. Conhece meu pai, fez TG com ele, lembrou das histórias do meu pai. Eu falei, agora eu estou dentro. E graças a Deus não entrei. Não entrei, nenhuma porta abria, um monte de conta para pagar, querendo casar, desesperado, ia casar em julho, irmão. De repente, chega no final de março, começo de abril, tem uma conferência de homens e traz um pastor lá, deu uma palavra profética, e a palavra profética dele era assim, os discípulos tinham jogado a rede ao mar a noite inteira e nada. De repente, numa palavra de Jesus, joga a rede ao mar, e os peixes vieram. E ele deu uma palavra simples assim, mas entrou no meu coração que nem uma espada assim. Falou assim, você já fez o que você já fez, talvez a noite inteira, e várias vezes não pegou nada. Agora eu estou te dando uma palavra, vem aqui no apelo, você vai lançar de novo a sua rede e vai vir peixe. Simples, não é? Fui lá, chorei a noite inteira, falei, vou mandar um currículo de novo. Quando chegou na segunda de manhã, eu falei assim, não vou mandar nada, eles têm 8 currículos, Deus, que eles me liguem. Sabe, orgulhosão, que eles me ligam, mandar, mas eu tenho até vergonha de mandar. Aí eu fui orar, Deus acabou comigo. Falou, mas você não falou, você é homem ou não é? Falou que ia jogar a rede, não jogou, foi no apelo. Aí eu fui lá e joguei a rede de novo, mandei o mesmo currículo, né? Eu acho que talvez já estava chegando até em spam. Mesmo currículo, para as mesmas pessoas que já tinham me entrevistado. Fui contratado. A porta se abriu, casei, foi um emprego que me sustentou, que eu construí minha casa, que eu consegui pagar as contas, que tudo. E a porta se abriu. Por quê? Porque foi em cima de uma palavra, e eu agi em cima de uma palavra. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem dado palavras para a sua casa. Começa a dar passos de fé. Mas eu já fiz isso uma vez e não deu certo. Mas em cima da palavra de Deus, Ele está falando, haja. Dê um passo de fé de novo. Abraão andava em fé, e não naquilo que ele via. Nós somos chamados a andar por fé, e não pelo que vemos. E Abraão não dava um passo sem ser a direção de Deus. E quando ele dava o passo, as coisas aconteciam. E Deus está te falando, está te trazendo para uma casa com uma terça profética, com a pastora Demetria aqui, profetizando especificamente sobre a sua vida. Com o pastor Alessandro, pastora Cibele, profetizando sobre a sua vida. E você fica assim, será que eu dou o passo? Vou para trás, né? Será? Não, vou esperar. Preciso de mais 10 confirmações. Se amanhã não chover, como não vai chover em Cacoal, irmão? Vai lá e dá esse passo logo. Desde quando eu cheguei aqui, chove todo dia. Estou brincando. Mas ande por fé. E agora eu quero entrar no que é... Deixa eu só ver onde eu estou no lugar certo. Glória a Deus. Vai dar tempo. Primeiro passo que a gente falou. Fala comigo. Cumprir o ID. Segundo passo, andar com Ele. Terceiro passo, ter fé nas promessas de Deus. E quarto passo, agir. É simples, não tem tanta teologia, é prático. Você vai se envolver com as coisas de Deus. Você vai crer nas promessas dEle. Você vai andar com Deus todos os dias. Ele vai estar com você no seu trabalho. Onde você for, você vai andar com Deus. É uma vida no Espírito constante. Você vai crer nas promessas e nas palavras proféticas. Credes em Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Quem quer prosperar aqui? Então age em cima da palavra profética. Mas vamos lá, qual que é a bênção de Abraão? Vamos lá, a bênção de Abraão em Gênesis 12 de novo. Primeira bênção que a gente vê aí. Certamente, farei de você, Gênesis 12, versículo 1.
Versículo 2, desculpa. Farei de você um grande povo. Que é o versículo que eu te falei lá. Certamente te multiplicarei, te abençoarei e te multiplicarei. Farei de você um grande povo. Deus tem uma promessa sobre a minha e a sua vida, uma promessa de que em Jesus vai haver uma bênção de multiplicação na sua vida. Uma bênção de multiplicação. O Evangelho multiplica as coisas. Se lembra que o Evangelho é uma semente que caiu num bom terreno. E ele deu de 1 para 30, para 60 e para 100. O que é isso? É que o Evangelho tem um poder de multiplicar as coisas na sua vida. De potencializar as coisas na sua vida. Jesus Cristo tem o poder de te abençoar com todas as bênçãos nas regiões, todas as bênçãos nas regiões celestes já são suas, em Cristo Jesus. Você já está sentado em posição espiritual com Ele nas regiões celestes. Você já tem autoridade, você já tem a bênção de Deus, você já tem a bênção da multiplicação, já está sobre a sua vida. E você precisa tomar posse disso sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua célula, sobre as suas finanças. Deus ele é galardoador dos que o buscam, Ele tem prazer em te abençoar. Você é pai, você não tem prazer em abençoar seu filho? Esse tempo atrás, meu filho queria um PlayStation. Quem mais antigo aí, lembra o PlayStation, ele ficava igual o Yudi lá atrás. PlayStation, todo dia ele ficava PlayStation. Meu pai, esse PlayStation é muito caro, Deus. Mas nós juntamos o pai, o vô daqui, o vô lá dos Estados Unidos, juntou todo mundo e compramos um PlayStation. Sabe qual foi a minha maior alegria? Era ver ele feliz, ele ficava pulando e feliz. PlayStation, pai. E sabe o que eu prometi para ele? Segunda não, eu vou chegar depois. Quando eu chegar, nós vamos ficar pelo menos um pedaço da tarde inteira, nós vamos ficar jogando videogame, eu e ele junto. Isso é uma bênção. Isso alegra o meu coração. Eu nem gosto mais de jogar videogame. E os jogos do meu filho são chatos. Mas eu gosto do meu filho. Eu gosto do meu filho alegre. Eu gosto de ver ele abençoado. E eu quero te dizer, Deus gosta de te ver alegre. Deus gosta de te ver abençoado. Deus não quer te ver mal. Deus não quer te ver em problemas. Deus não quer te ver em esterilidade. Ele não é um Deus de esterilidade. Ele é um Deus de multiplicação, de bênção. E Ele quer multiplicar a sua casa. Essa bênção no ano da bondade, essa bênção está sobre a sua casa. Certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Queria que você abrisse rapidamente lá Gênesis 15, 5. Que eu vou te explicar um negócio. A única vez, vamos lá, Gênesis 15, 5. Diz assim: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. E prometeu: será assim a sua posteridade. Você sabia que quando Deus falou isso para Abraão, não estava de noite? Vai lá para mim, versículo 12. Deus começa a falar com Abraão. E no versículo 12, ele fala, você anda desde Gênesis 15, do versículo 1, e Deus vai falando com Abraão. Mas de repente no versículo 12 você descobre uma coisa, versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Com a chegada da noite veio a escuridão. Se ao pôr do sol, ele teve um sono profundo, e à chegada da noite veio uma escuridão, antes da noite vem a noite ou vem o dia? Só quem está no culto. Antes da noite vem o quê? Vem o dia, irmão. Mas eu vou te explicar o que aconteceu com Abraão, para ele enxergar as estrelas do céu. Gênesis 15, 1. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, é o começo do texto. O Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. Todas as vezes que Deus falou com Abraão, Ele falou ou audivelmente, ou ele apareceu para Abraão. Quando ele foi trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele comeu uma refeição lá com Abraão. Ele chegou assim: vou conversar com meu amigo aqui. Foi lá e conversou com Abraão, ele era amigo de Deus. Foi lá, ou ele ouviu Deus, a Bíblia fala assim, o Senhor falou com Abraão, ou ele apareceu para Abraão. O único momento que Abraão tem uma visão, e Deus fala com ele através de uma visão, é em Gênesis 15.
Em Gênesis 15 ele está tendo uma visão da promessa de Deus. Ele está com os olhos espirituais dele abertos. E de repente, mesmo que fosse durante o dia, Deus vai lá e fala assim: sai da sua tenda e olha para o céu. Tenta contar as estrelas. Mas Abraão não estava vendo o céu só com o sol. Abraão estava tendo uma visão de Deus, de todas as centenas de milhares de pessoas que seriam salvas. E o que eu estou querendo te dizer? Que a fé enxerga aquilo que o olho natural não enxerga. É isso que eu estou querendo te dizer. Você enxerga a multiplicação onde todo mundo está enxergando seca. Você enxerga a bênção de Deus e a multiplicação num negócio que todo mundo já desistiu. Por quê? Porque você tem os olhos espirituais. Porque Deus te dá uma visão de Deus. E Deus deu uma visão para Abraão. E mesmo de dia, quando ele saiu, estava de dia. Mas quando você está de dia, você só vê o sol, correto? E tem um planeta que eu nem vou tentar citar qual que é, que dá para ver, que eu não lembro. Você só vê o sol e um planeta lá, é isso? É só isso? As estrelas estão lá ou elas somem e só aparecem à noite? Elas estão lá ou não? Então o que eu estou querendo dizer? A promessa de Deus de multiplicação, de bênção já está lá. Você só não está conseguindo ver. Mas para você ver, você precisa ter os olhos espirituais abertos. E nessa noite eu quero declarar que Deus está abrindo olhos espirituais para você ver a multiplicação que Deus está trazendo para a sua casa. Pastor, Deus tem uma multiplicação para essa igreja, que talvez ainda nem chegou no seu coração, mas isso já está no coração de Deus. E Deus está chamando os líderes dessa casa, está chamando os pastores dessa casa, para abrirem os olhos e verem que os campos já estão brancos. E verem que os campos já estão preparados para a colheita. E verem que tem cidade, tem famílias e mais famílias dessa cidade procurando a salvação e não encontrando em nada nesse mundo, mas vão encontrar em Jesus Cristo através dessa igreja. Deus tem cidades que vão ser alcançados por essa igreja, que talvez vocês ainda nem imaginem, mas já está lá. E Deus está precisando abrir os nossos olhos para a multiplicação que Ele quer trazer. Não só no sentido do reino de Deus espiritual, no sentido de almas, mas também na sua casa. Eu quero profetizar. Quem é empreendedor aí? Empreendedor, levanta a mão. Fica em pé, já que você levantou a mão. Estende as mãos para eles. Pai, eu oro em nome de Jesus. Abre os olhos dos meus irmãos, Deus. Abre os olhos dos meus irmãos para eles verem mercados novos, Deus, que o Senhor já está abrindo para eles. Portas, Deus, que o Senhor vai abrir, Senhor, de oportunidades para os meus irmãos. Abre os olhos deles, Deus. Dá ideias, estratégias. Enche eles de ideias, Deus, de estratégias para abençoar o reino de Deus, para avançar nos negócios, Deus, e que à medida que eles multiplicam, Deus, eles abençoem a sua casa. Eles sejam generosos e essa chave de generosidade vire uma bola de neve nos negócios deles. E eles comecem a multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. Traz a bênção da multiplicação. Deus, não é um ano fácil para o Brasil. Não é um ano fácil de perspectiva de futuro para o Brasil. Mas eu declaro que nesses dias o Senhor vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nesses dias, nós declaramos a bênção do Senhor, a fidelidade de Deus, a multiplicação sobre os nossos irmãos, Deus. E dá um coração generoso para eles, Deus. Porque essa igreja não só precisa terminar a reforma, mas essa igreja precisa expandir, Deus. O reino de Deus precisa tomar essa cidade, Deus. Abençoa os meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só para te provar que era uma visão que ele estava tendo. A palavra visão é machese, que significa visão, êxtase espiritual. É uma visão, um êxtase espiritual que ele estava tendo. E Deus vai te dar uma visão clara. Gente, eu já trabalhei com design. E eu já tive visões do que eu tinha que fazer no meu serviço. Eu não estou mentindo. Eu já tive visões de tênis que eu tinha que desenhar, soluções que eu ficava tentando o dia inteiro. De repente eu ia orar e vinha. Sabe por quê? Porque existe uma sabedoria do alto que vai ser derramada sobre a sua vida. A segunda coisa, certamente que eu te
abençoarei e te multiplicarei. Vamos lá, versículo 2 de Gênesis 12. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. O que eu quero te dizer nessa noite? Você tem a bênção de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, eu não estou lembrando agora a origem do versículo, mas eu vou citar ela na NTLH. A bênção de Deus enriquece e não traz dor nenhum. E na NTLH fala assim: a bênção de Deus enriquece e nenhum esforço humano pode substituí-la. Tenta achar esse versículo aí: a bênção de Deus enriquece e não traz dor nenhum consigo. Mas na NTLH ele fala assim: a bênção de Deus enriquece e nenhum esforço humano substitui ela. O que eu estou querendo te dizer? Que você é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Nesses dias Ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Esse versículo está lá em Malaquias, quando fala de dízimos e ofertas. Então seja fiel no dízimo e na oferta, e Ele vai abrir as janelas dos céus, Ele vai fazer algo na sua vida que você não vai conseguir contabilizar. Ele fala assim: fazei prova de mim, se não vos abrirei as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, que você não conseguirá contar. E aí no final do capítulo ele fala assim: eu vou fazer diferença. Nesses dias eu vou fazer diferença entre o justo e o ímpio. Nós não estamos num ano fácil para o Brasil, mas vai ser um ano da bondade de Deus na sua casa. Vai ser um ano abençoado de Deus para a sua casa. A economia da sua casa não é regida pelo governo, é regida pelos céus. Você está debaixo do domínio de Deus, do governo do Deus eterno. Ele é galardoador, Ele é abençoador da sua casa. Certamente eu te abençoarei. Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel, lá de Hebreus 6,14. A Almeida Corrigida Fiel fala assim: certamente que abençoando te abençoarei. Provérbios 10, 22. Obrigado. Provérbios 10, 22. Só para vocês verem que eu não estou mentindo. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Dá um aplauso para o Senhor. Não tem nenhum esforço humano que substitua a bênção de Deus. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Está na entrada da sua igreja. Eu quero te dizer nessa noite: certamente abençoando te abençoarei. Sabe o que meu mundo de Bob pensa quando eu vejo esse versículo? Abençoando te abençoarei. É que quando Deus olha para Cacoal, Rondônia, Ele fala assim: estou querendo abençoar alguém lá nessa cidade de Cacoal. Aí Ele vai lá e Ele vê esse casal maravilhoso servindo a Deus, falando assim: eu vou abençoar ele. Certamente, quando eu pensar em abençoar alguém em Cacoal, vou abençoar a casa desse meu irmão. Ele me serve, ele me ama, ele cumpre o ID, ele tem fé, ele dá passo de fé. Certamente que abençoando eu te abençoarei. Deus tem prazer em te abençoar. Aleluia. Terceira coisa que a gente vê no texto: tornarei famoso o seu nome, ainda no versículo 2 de Gênesis 12. Eu farei de você um grande povo, te abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Eu quero te dizer, Ele vai te destacar no meio dos seus irmãos. Ele vai te destacar no seu trabalho. E não é sobre você ser famoso, é sobre você fazer o nome dele grande. É sobre você fazer o nome dele famoso. Esse tempo atrás eu pude ir na formatura de mestrado de um supervisor nosso lá. Que maravilha. Melhor aluno da sala. Já foi chamado, já está fazendo doutorado já esse ano. Já foi chamado para o doutorado várias pessoas são chamadas para ser aluno especial. Deus abençoa tanto esse menino que no meio do mestrado ele teve uma frustração e ele entrou não sabia o que fazer. Foi me procurar. Sabe por quê? Sabe qual que era a frustração dele? Os meus professores não querem deixar eu concluir o mestrado. Falei, por quê? Não, eles querem transformar ele num doutorado. Porque é muito bom, nem precisa, já vai direto. Eles falaram assim, que aí eu vou estudar 1 ano a mais só e vai virar um doutorado que eu estou fazendo. Você tem noção? Só que ele é japonês, então ele é Caxias. Falou, não, mas eu falei com Deus, eu gosto de cumprir os processos. Falei, isso é um abençoado mesmo, né? Eu já teria pulado para o pós-doc, já teria falado assim, e um pós-doc, não dá? Para tentar eliminar, né? Mas ele não sou eu, graças a Deus. E eu fui lá no mestrado, e ele foi chamado lá como o melhor aluno para discursar. E quando ele foi discursar como melhor aluno, sabe para quem que ele deu toda a glória, toda a honra?
Ele foi destacado no meio de uma universidade estadual, a melhor universidade do estado, da Unesp, lá de Araçatuba, em medicina veterinária. Foi destacado de todo mundo, sobe lá. Não, isso daqui foi Deus. E ele começa a pregar lá em cima. E honrar e exaltar o nome de Deus. Deus vai tornar o seu nome famoso, sabe por quê? Porque você carrega o nome dele. E ele vai te abençoar, e você será abençoado, destacado, e todo mundo vai chegar em você, Daniel, porque você é tão sábio, Daniel. Porque eu sirvo ao Deus de toda a sabedoria. Porque a sabedoria, na verdade, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Porque a minha sabedoria vem de Deus. Quem te destaca, quem faz algo diferente. Gente, hoje eu estava assistindo, no meu tempo lá no hotel, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu orei, leio a Bíblia, o que eu faço? Fui assistir The Chosen, acabar a 3ª temporada. Aí eu cheguei num capítulo lá, no 2, né? E aparece lá o Tiago Menor. E na série ele é aleijado. E eu me identifico, eu tenho problema nas mãos, né? Então eu gosto do personagem. Na série ele é um aleijado e ele solta uma frase: mas Deus, de tantas pessoas, como o Senhor foi me escolher? Como que o Senhor pode me usar, me escolher? E Jesus vai lá e enche a bola dele. Fala assim: eu te escolhi, você vai fazer grande o meu nome, você vai fazer um monte de milagre. Você vai ser tão famoso. E Jesus começa a falar com ele na série, e eu comecei a chorar. Porque eu comecei a lembrar de quem eu sou. E do que Deus está fazendo na minha vida. E eu posso te falar, eu não estou aqui por causa de mim, não tem nada a ver comigo, irmão. Isso daqui é o nome de Deus. Isso daqui é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E Deus tem me levantado para abençoar uma geração, porque é Ele. É tudo por meio dEle. Deus vai te destacar, Deus vai fazer famoso o seu nome, porque o nome dEle vai ser famoso. A quarta coisa, e eu já estou acabando. Quando falo que está acabando, meu pai, deixa eu ver onde eu estou. Estou acabando mesmo, verdade. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A quarta coisa que eu quero te dizer, você vai, primeiro, fala comigo, eu multiplicarei, eu tenho a bênção de Deus, Deus vai fazer o meu nome famoso, e eu serei uma bênção na vida dos outros. O quarto ponto é: você será uma bênção. Ser tu uma bênção. Você vai ser uma bênção em famílias dessa cidade. Você vai ser uma bênção para dar emprego para pessoas que vão prosperar até mais do que você. E que vão alavancar o seu negócio, porque você vai ser uma bênção na vida delas. Melhor do que ser abençoado é ser uma bênção na vida de alguém. É ser o canal da bênção de Deus na vida de alguém. E Deus vai fazer uma igreja generosa. Essa cidade vai ser tocada pela generosidade dessa igreja. De abençoar. O pastor estava contando, gente, vocês estão fazendo um trabalho lindo. Ele estava falando de 90 crianças lá. E mães que estão sendo cuidadas. E tanta gente sendo tocada nessa cidade. Gente, se envolve com isso. Empresário, pelo amor de Deus, investe no reino de Deus. Investe em vidas, abençoa essa cidade. Você precisa ser uma bênção. Por que você acha que Deus vai fazer os seus celeiros transbordarem? Quando Deus fala assim, que os seus celeiros fartamente transbordarão. Seu celeiro será farto. Ninguém precisa de um celeiro transbordando. Porque estraga. Naquela época, se tiver um celeiro transbordando, você não conseguir consumir, você estraga. É porque Deus vai te transbordar para você abençoar quem está do lado. O transbordar de Deus na sua vida, eu e minha casa, toda vez que a gente é abençoado, a gente vai e ora e fala assim: quem que nós vamos abençoar? Nós somos abençoados, recebemos uma oferta, fomos ministrar. Quem que a gente vai abençoar? E a gente chega, ora e vai abençoar alguém. Porque o prazer não é ser abençoado, é ser uma bênção na vida de alguém. E Deus vai tocar vidas através da sua vida. Quando você abençoar pessoas, as pessoas vão ser constrangidas pelo amor de Deus. E não é só sobre ser constrangido, não. É sobre amar as pessoas e amar o próximo. Jesus, ele curou 10 leprosos, só um voltou. Você sabia que Jesus sabia qual ia voltar? E que os outros 9 nem ia lembrar dele? Você sabia ou não? Ele sabia. Jesus não tinha nem crise com isso. Porque ele é abençoador. Ele não estava esperando algo em troca. Ele é generoso porque ele é generoso.
Ele é generoso porque faz parte de quem Ele é. E você agora é parecido com Ele, faz parte de ser generoso. Faz parte de quem você é, ser um abençoador. E a última coisa que ele cita aqui: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que é que eu quero te dizer? Que você vai ser um canal de bênção para essa cidade e para os povos da terra. Você vai ser um canal de justiça de Deus. Sabia que a justiça de Deus não é oprimir, não é dar o troco. A justiça de Deus é libertar, é salvar, é curar. A Bíblia de Deus diz assim, quando você é um canal de justiça, Isaías 32, 1 e 2, diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e os seus príncipes governarão com justiça. Sabe quem são os príncipes? Eu e você, fazemos parte do reino de Deus. Ele comprou para Deus com seu sangue um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. Você é o príncipe desse versículo. Ele está falando: um rei reinará com retidão, e os seus príncipes com justiça. E esses príncipes que sou eu e você, sabe o que nós vamos fazer? Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Isso é ser justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, o louvor pode subir para me ajudar, diz assim: Deus pegou o seu Filho que não conhecia o pecado e o tornou pecado por nós, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. E sabe o que é ser um canal de justiça, um canal de bênção para os povos? É você libertar o cativo, é você libertar o oprimido. Se lembra de Isaías 60, que fala que Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele veio libertar tanto o cativo quanto o oprimido. Sabe o que significa libertar o cativo? O cara não fez nada de errado, e alguém tornou ele cativo. Jesus veio e libertou ele, não está certo? Pô, uma pessoa ser escrava da outra, não merece. Você não acha que está certo libertar ela? Quem acha que está certo? Só que aí Jesus falou assim: mas eu também vim libertar os presos. E quem está preso por quê? Porque merece estar preso. Aprontou, está pagando pelo que fez. Mas Jesus veio ser a justiça, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas iniquidades. Ele se fez maldição por nós, para chegar no preso e falar assim: eu te liberto, você não merece, mas eu te liberto pelo meu amor. Isso é ser canal de justiça, é liberar perdão para quem não merece, é amar de volta quem nunca te amou, é abençoar aquela pessoa que te persegue. E Deus vai te fazer um canal da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela salva, ela liberta, ela cura. E Deus vai te levantar nessa cidade para ser a justiça de Deus. E por último, você vai ser o canal de bênção de Deus para Cacoal e para os povos dessa terra, em nome de Jesus. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Nos últimos dias, os povos vão correr para a casa de Deus. Eu quero profetizar que as pessoas dessa cidade vão começar a entrar aqui sem ser convidada. Os povos vão começar a ver a glória de Deus na igreja e vão correr para cá. Vocês serão um canal de bênção para as nações, para a cidade. Deus não dá a igreja para ser um clubinho, uma arca de Noé, para todo mundo ficar protegido dentro da cidade. A igreja é para abençoar a cidade. A igreja, eu quero profetizar, pastor, a igreja vai ser colocada como o monte mais alto dessa cidade. De prefeitos às autoridades da cidade vão começar a reconhecer o Senhor como autoridade nessa cidade, essa igreja como autoridade sobre essa cidade. Nos últimos dias, o monte da casa de Deus vai ser colocado acima de todos os outros montes, e as autoridades, os reis desse mundo correrão para cá, para aprender, para serem ensinados na lei do Senhor. Essa é a palavra de Deus, irmão, ela é infalível, ela é imutável, e eu profetizo isso sobre essa casa. Deus vai trazer destaque para essa casa nesses próximos anos.
Gente, não é normal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não é normal numa cidade desse tamanho, uma igreja tão abençoada, tão cheia. Olha o tamanho dessa igreja. Essa igreja não é outra coisa senão uma bênção para essa cidade, senão uma bênção para essa região. Quem entende isso? Mas eu profetizo que os de lá de fora vão entender isso. Eu profetizo que as autoridades vão reconhecer isso. E não só elas, mas as pessoas virão e entrarão por essas portas. Porque essa é uma casa de esperança, é uma casa de restauração, é uma casa de bênção de Deus. E vocês serão uma bênção. Fique em pé no seu lugar. Quero te dizer que Deus está abençoando a sua colheita, Deus está abençoando a sua casa. Nessa semana passada, o TJ foi fazer a oração que a gente faz com os funcionários da igreja na terça-feira. E esse texto entrou no meu coração. E eu fiquei com ele no meu coração. Eu queria citar ele para vocês. Salmo 65, de 9 a 13. Salmo 65, de 9 a 13, fala do Deus que está por trás da sua colheita, do Deus que está por trás da sua bênção, da sua multiplicação, do Deus que está por trás de tudo. E fala assim: tu visitas a terra e a rega, tu as enriquece grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas, e provês o cereal para a sua casa, porque para isso preparas a terra. Rega-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Ele coroa o seu ano da bondade. As tuas pegadas destilam a fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Feche seus olhos. Enquanto o TJ lia esse texto, sabe o que eu vi? Eu vi Deus passeando lá na sua casa, lá na sua colheita. Esse texto é lindo. Olha esse texto, olha o que fala esse texto. Ele coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura sobre a sua casa. Deus está passeando, e conforme Ele passa pela sua casa, as pegadas dele destilam fartura e a bênção de um Deus generoso, e a bênção de um Deus fiel. Eu quero te dizer, Ele ouviu a sua oração. Ele não está com o ouvido tapado para as suas orações, nem para o seu clamor. Ele não está com as mãos encolhidas. E nessa noite, Ele veio profetizar e declarar sobre a sua vida: eu certamente te abençoarei e te multiplicarei. E eu vou passar pela sua casa, e as minhas pegadas no ano da bondade, olha esse versículo: no ano da bondade, as minhas pegadas destilarão fartura sobre os seus cereais, fartura sobre os seus filhos desviados voltarão. Você não vai só colher naturalmente, mas você vai ter colheita espiritual esse ano. Almas virão da sua família para a casa de Deus. Essa cidade será tocada. Esse é o ano da bondade do Senhor. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas parece que Deus, como Abraão, me trouxe aqui para falar algo que Ele já te falou. E talvez, se Ele está repetindo tanto, é que Ele tem pressa em te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre as suas mãos. Ele está aqui, nós vamos cantar, e depois nós vamos orar. Levanta as suas mãos. Ele está aqui, irmão. Ele vai com as suas pegadas passar pela sua casa e abençoar a sua casa. Que o Senhor
suas mãos, Deus está cantando sobre a sua casa nessa noite. Suas mãos, eu quero orar com você. Essa noite eu sinto que algumas pessoas vão ter uma virada de Deus. Deus está fazendo algo novo. Deus vai abrir caminhos no deserto. Você tem pessoas aqui que estão perdidas e não sabem que rumo tomar. Eu quero profetizar. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E Ele vai abrir caminhos no deserto. Essa irmã de preto aqui do lado que está do seu lado. Deus vai abrir um caminho novo para você. Deus está fazendo algo novo na sua casa. Ele tem resgate para trazer na sua casa. Ele vai resgatar o que estava perdido. Deus tem um caminho novo no meio do deserto. Ele tem um caminho. Você é empresário quando você ficou em pé? Você é empreendedor? De verde, é? Deus vai trazer água no meio do deserto. Quando a Bíblia fala de ribeiros no meio do deserto, Ele vai abrir ribeiros no meio do deserto. Porque o deserto não é o seu lugar. Mas Ele vai abrir um ponto de provisão. Até que uma nova estação nasça. Não vai faltar nada. Deus vai começar a te abençoar de uma forma sobrenatural nesse ano. Eu não sei o que você faz, mas eu vejo claramente uma nova porta de provisão. Não é o final, é o começo de algo novo que Deus vai trazer. É só por um tempo, mas depois você vai sair dessa estação e vai entrar numa estação de terra prometida, de bênçãos, de negócios novos que vão se abrir. Mas nesses dias, Deus está abrindo um ribeiro no meio do seu deserto. Faz sentido?
Deus, abençoa meus irmãos, Deus. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida. Algo novo está nascendo. Nós estamos no ano do favor, da bondade de um Deus que faz com que a sua bondade e a sua misericórdia te sigam todos os dias da sua vida, não só por esse ano, mas especialmente esse ano. Ele quer te mostrar a bondade e a fidelidade dele. Abre as suas mãos. Senhor Jesus, obrigado pela sua presença, Deus. Nós não queremos só as suas mãos, Deus. Nós queremos o Senhor, Deus. Melhor do que ter as suas bênçãos, os seus anjos, nós queremos a sua presença, Deus. Nós queremos andar contigo, Deus. Mas nessa noite, Deus, eu quero profetizar sobre essa casa, que está num ano tão especial. A bondade de Deus sobre cada família, a prosperidade de Deus sobre cada família. Certamente que abençoando, eu te abençoarei, diz o Senhor, e multiplicando, eu te multiplicarei, tornarei o seu nome famoso. Eu abençoarei os que te abençoarem. Você será uma bênção na vida dos outros. Abençoa as famílias, Deus. Que seja um ano de frutificação, Deus. Frutificação no coração dos maridos, dos filhos que estão longe. Frutificação nas vidas que virão para sua casa. Mas eu declaro que tudo aquilo que meus irmãos colocarem a mão, que haja favor, bênção e graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Mais forte, vamos lá. Declare. Quantos creem que o Senhor vai te abençoar? Declare mais forte. Creia. Porque o nome de Cristo também é amém. O nome de Jesus também é amém. Invoque o Senhor sobre a tua vida agora. Coloca a tua mão assim na posição de receber. Coloca de novo Gênesis 12, 2. O pastor leu. Vamos fazer diferente? Dá a mão para um, pelo menos para um. Porque o texto está falando para nós, né? Então, olha aí para o seu irmão e fala para ele assim, ó: farei de você. Fala assim, Deus está falando para você, tá? Olha o que Deus está falando. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Fala para o seu irmão, Deus vai te abençoar nessa semana poderosamente. Fala assim, tem mais. Tornarei famoso o seu nome. E você, fala mais forte, você será uma bênção. Quantos creem que Deus vai fazer de você uma bênção nesse ano? Levante a tua mão, dá um aplauso para Ele. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que o Senhor faça de você uma bênção nessa semana por onde você for. Em nome de Jesus, vai com Deus. Que o Senhor te acompanhe, meu querido. Em nome de Jesus.